Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, hoje, nesse 7 de agosto, é quinta-feira. Vamos fazer a reflexão, a meditação do Evangelho desse dia em Mateus 16. Não deixe de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade. Vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, disse Jesus: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado dos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, temos uma pergunta hoje que pode definir tudo para nós. Quem dizeis vós que eu sou? Claro que a resposta foi muito genérica. As respostas estavam mais ligadas ao passado do que ao presente. Uns dizem que tu és Elias, outros acham que é João Batista, que já tinha morrido. Outros acham que é Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, tentando reduzir Jesus a um passado glorioso que não existia mais. E Jesus é uma coisa completamente maior e diferente do que o mero passado dos judeus. Mas Pedro, por revelação, vai dizer, entre aspas, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui ele confessa quem realmente Cristo é, e é por revelação, porque ninguém até então tinha dado essa resposta. É uma coisa que vem de Deus, é uma abertura na mente de Pedro para algo grandioso que está se revelando naquele momento para Pedro. E aí vem a resposta muito interessante de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, entre aspas, no versículo 18. E ele recebe as chaves automaticamente por causa dessa revelação, porque Jesus percebe que o Pai está dando uma revelação para aquele que está sendo escolhido para governar, para liderar. Enfim, essas chaves podem significar uma imagem do discernimento, uma imagem do abrir e fechar, ligar e desligar, segundo a vontade de Deus. Então ele tem essas chaves, é a ele que é dado essas chaves. Para nós representa aqui o Papa, o poder que o Papa tem dentro da igreja. Bem, isso é importante, porque essa revelação nos mostra que Pedro é um escolhido de fato. Mas aí segue depois uma coisa decepcionante. Minutos depois, o mesmo Pedro que recebe as chaves, ele também torna-se um escândalon. O grego usou essa palavra, escândalon. Ele torna-se um obstáculo, um escândalo, porque ele vai rejeitar a cruz. Deus não permita isso, Senhor. Quando Jesus faz uma outra revelação na sequência, isso revela a fraqueza de Pedro em aceitar essa outra parte da revelação que Cristo está fazendo. Por quê? Porque confessar Cristo é fácil, mas aceitar o seu caminho é desafiador. Então, esse é o problema na cabeça de Pedro. Então, a tentação do messianismo sem sofrimento. Isso nos assombra, porque a gente também quer um Cristo glorioso. A gente não quer um Cristo crucificado. Então, na cabeça de Pedro, isso era inconcebível e talvez para nós também. E aí Jesus dá para ele uma repreensão no versículo 23. Pensas as coisas de Deus, dos homens, e não as coisas de Deus. Pensas as coisas dos homens e não as coisas de Deus, entre aspas. É uma repreensão, sim. Porque em seguida, vá para longe, Satanás. Não é um insulto, mas é um diagnóstico, não é um insulto. Cristo está diagnosticando a fraqueza na alma dele. Porque tu pensas as coisas dos homens, quer dizer, a lógica do poder, as coisas dos homens é a lógica humana, é o triunfo, é a fuga do sofrimento, isso é a lógica humana. Porém, não pensas as coisas de Deus, que é a lógica do grão que morre, que cai na terra, é a cruz. A lógica de Deus é o serviço humilde, a lógica de Deus é o amor que se entrega, que esquece de si para dar de si. Essa é a lógica de Deus. Porém, contrapõe a lógica dos homens, que é o que corre na nossa mente. E verdadeiramente a conversão tem que ir mudando essa lógica, claro.
Para a nossa vida, sem dúvida nenhuma, antes de tudo, a gente tem que revisitar a nossa confissão. A gente diz que confessa Cristo, mas em que termos a gente confessa Cristo? Pedro também confessou, mas quais eram os termos dessa confissão? Pois é, quem é Jesus para mim? Ele é um conceito, uma ideia, ele é um milagreiro? Ou é o Filho de Deus que me chama a carregar a cruz e a assumir a sua lógica na minha vida? Quem é Cristo para mim? Depois, discernir as coisas de Deus, porque a gente facilmente resiste ao caminho de Deus em nossa vida, porque isso fere os nossos planos. Eis a verdade, fere os nossos planos. E a gente não abraçou o plano de Deus totalmente em nossa vida. Então, seria o ponto da gente então se perguntar onde é que de fato eu nego a cruz em minha vida. Será que é nas doenças, nas perdas irremediáveis, nas injustiças que ocorrem na minha vida? Achando que Deus não permitiria, que não deveria permitir o sofrimento. Mas onde é que eu nego essa presença de Cristo na minha vida? Pois bem, a gente percebe um Pedro, portanto, que é falível. Ele tem pontos muito fortes, mas tem pontos humanos dele, de fraqueza humana, que faz pensar na nossa realidade também. No entanto, isso não impede da graça fluir na fraqueza dele. Pensamos nessa mesma graça a Cristo, que Cristo não desista de derramar sua graça em nós, apesar das nossas incompreensões, obscuridades, nossas limitações em aceitar o seu plano em nossa vida. Vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.